noite, irmãos e irmãs, novamente reunidos aqui na Casa Luz da Humanidade, para falarmos um pouquinho daquilo que é entendimento e aprendizado para nós, o bate-papo espiritual, perguntas e respostas, o nosso livreto doado pelos amigos espirituais, onde nos enriquece um pouco mais de entendimento. Mas antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, vamos agradecer a Deus e a Jesus Cristo pela nossa estada nessa sexta-feira, aqui reunidos, para com certeza um pouco mais de aprendizado naquilo que é de permissão. Vamos fazer a oração que Ele nos ensina, porque com ela nós vamos estar ainda mais iluminado, fortalecido, protegido e preparado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Então, na gratidão de nós termos primeiro, esse ponto de encontro, que é a nossa casa, a Luz da Humanidade, ponto esse que permite nós recebermos e doarmos o que é mais sagrado, ajuda nos ensinamentos de Jesus Cristo e as orientações, as percepções doadas pelos amigos espirituais. E a nossa grande gratidão, é o diálogo com a espiritualidade, onde nós temos as perguntas e as respostas doadas pelos nossos queridos irmãos. Vamos nesse momento abrir o nosso livretinho na página 35, dando continuidade às perguntas e respostas. Desafios na caminhada espiritual. Essa menção, desafio na caminhada espiritual, nós gostaríamos de ter um lembrete, se essa nossa caminhada, na qual materialmente nós nos encontramos num plano de provas, se é sim ou não um desafio. A todo momento nós nos deparamos com situações, situações materiais na qual nós nos fragilizamos, nós temos interrogações, nós estamos numa casa de auxílio, onde nós ouvimos menções de pessoas materialmente falando, aprendizes como todos nós somos, fazendo as perguntas, vindo aí buscarem o auxílio. Então, diria que realmente essa caminhada é uma caminhada de aprendizado. A pergunta é a seguinte, a 23, frequentando a doutrina, na qual nós estamos nesse momento, terei proteção contra ataques de entidade? Quando nós falamos doutrina, nós estamos hoje numa doutrina espírita, mas todo ponto de apoio, ponto de auxílio, uma casa de oração, uma religião na qual nós falamos, nós temos que entender que onde quer que um ou mais estiver em meu nome, ali estarei. Então, seria um ponto de auxílio a todo e qualquer encontro, basta nós estarmos mentalizando uma gratidão, uma ajuda a nós, a quem quer que seja, que com certeza, naquele momento, materialmente falando, nós podemos estar só, Quando Jesus fala, onde um ou mais estiver, ali estarei, mas com certeza, quando mentalizarmos uma gratidão, uma oração, um pedido de auxílio a quem quer que seja, estaremos sim. Primeiro que o nosso anjo, nosso amigo, nosso protetor que nos acompanha, e segundo que estarão aí com a permissão de Deus a nos envolver, a nos fortalecer, a nos preparar, amigos espirituais. Então nós lembramos que materialmente podemos estar sim a sós, mas espiritualmente teremos sempre grandes companhias. E a pergunta então assim, frequentando a doutrina, terei proteção contra ataques a entidades? A menção de ataques eu diria que chamaria-os de necessitados. A resposta, a frequência, olha a resposta aí, O entendimento dos ensinamentos e a doação de auxílio o tornarão a nós equilibrado
ou equilibrados e fortalecidos. Eles frisam aqui, e a moral o fará estar sempre preparado para auxiliar a quem quer que seja o necessitado, pois o auxílio requer equilíbrio 24 horas. É uma resposta simples, porém bem objetiva. A frequência, vírgula, né, nos dá o entendimento de que nós temos que, diariamente, nós vamos nos fragilizar. E diariamente nós vamos precisar de ajuda. Diariamente a espiritualidade, com a permissão de Deus, irá nos doar um auxílio. E Deus nos dá também o presente e a permissão de nós podermos auxiliar, como ontem, como segunda, como esse momento que nós já estamos aqui reunidos. E quando eles frisam a moral, aí eu diria que, novamente, a menção finalmente aqui, que o médium, o trabalhador, aquele que tem o entendimento de que ele precisa e que Deus permite, nós temos que estar preparados às 24 horas por dia. Então a moral aqui chamado é que nós temos que ter um grande entendimento daquilo que nós podemos e devemos. Nós temos nosso livre-arbítrio, então nós podemos fazer tudo o que nós acharmos que pode ser feito. Agora, o que nós devemos fazer, aí nós temos que ter um equilíbrio, e isso só vai acontecer, esse bastante entendimento, se nós descobrirmos o que é matéria, o que é espírito. Aí será um momento de nós termos aquele controle, né? Aquele entendimento de que quando eu tiver um pouquinho mais à frente, vai aparecer no diálogo, nós já temos esse entendimento, né? A conversa com a espiritualidade, para que a gente tenha esse grande entendimento. Aí tem uma reflexão, ó, que a frequência no auxílio me trará ou nos trará passos fortes. O que é passos fortes? Estarmos equilibrados, estarmos sempre preparados para o novo pedido que virá. É mais ou menos assim. Eu me alimento pela manhã, um café da manhã, né? Talvez é um breakfast, talvez é um simples café, e depois eu preciso dos afazeres materiais que vai consumir uma energia, né? Logo na sequência, meio-dia, pouco mais ou pouco menos, eu terei necessidade material de uma alimentação para ter o reequilíbrio, não é isso? E mais à tarde, um café da tarde, e mais à noite, antes do repouso, uma alimentação para que eu mantenha o meu corpo físico equilibrado. Aí entra o nosso entendimento daquilo que nós já estamos falando pelo nosso segundo presente, né? O que é entendimento na parte espiritual. Se nós vamos fazer uma ingestão de um alimento, que seja pelo café da manhã, que antes, um pouquinho, façamos a alimentação do nosso espírito. De que forma? Lembrando que tem alguém que nos controla, que nos protege, que nos dá equilíbrio. E uma palavra que eu admiro muito naquilo que nós já aprendemos: gratidão. Primeiro que esse plano é um plano de provas. E se nós aqui estamos, imploramos para estar. E se as provas estão conosco, virão, é porque nós imploramos para passar por ela, para ter uma evolução e um aprendizado. Então, na hora que nós começarmos a entender um pouquinho sobre isso, nós já vamos começar a gostar ainda mais do que nós chamamos de necessidade. Porque eu vou ter certeza de que a cada necessidade será um passo a mais para que eu possa aprender, entender e doar e receber aquilo que eu pedi a Deus, a Jesus e a espiritualidade maior nesse plano de provas, onde nós seremos sim eternos aprendizes. Se não fôssemos aprendizes, não estaríamos aqui. Um plano angelical, diria, né? Mas isso mais para frente. Então, lembrando que nós temos que ter esse reequilíbrio às 24 horas do dia. Então, antes do meu café da manhã, gratidão. Antes do meu almoço, gratidão. A hora que eu tiver aquele alimento, quer que seja um prato farto no sentido de
quantidade, que talvez nós nos alimentamos muitas vezes pelo olho, né? Você vai no restaurante, você vê uma infinidade de comida e você quer comer tudo ao mesmo tempo. Temos que também ter cuidado, porque a gula também é pecado, né? Então nós temos que, quando sentarmos de frente a uma comida, levar o pensamento à altura e dizer obrigado. E mentalizarmos, como já falamos sobre, que pode sim ter alguém naquele momento, né? Com horas como nós, sem ter uma ingestão de comida ou alimento, ou dias. Então, se nós temos naquele momento, aquele presente, nós temos que, primeiro, gratidão. E mentalizar que alguém possa sim estar passando por essa necessidade, na qual naquele momento eu vou saciar a nossa fome, e que alguém talvez não tenha esse presente naquele momento. Porque, independente de eu comprar ou não, estou sendo presenteado, né? Porque alguém preparou aquilo, eu tenho financeiramente falando um valor monetário que eu possa tirar do bolso ou pagar lá o cara do restaurante, enfim, ou o mercado que eu vou comprar o arroz, o feijão, a carne, etc. Então é gratidão. Eu tive esse presente de poder ter aquela fartura ou aquele alimento que vai me sustentar naquele momento. Então que nós possamos mentalizar um auxílio a quem quer que seja e implorar a Deus, Senhor, que alguém com um espírito em matéria, né? Se tiver alguém, um irmão, com necessidade ou faltando esse alimento, que seja também doado a ele. Temos a certeza de que lá na frente, em um determinado lugar, vai chegar esse pensamento que é uma bênção, né? Onde alguém vai comprar uma marmita, poderá ser eu no momento seguinte, no dia seguinte, você, né? E chegar para um necessitado e dizer, olha, é sua. Isso acontece a todo momento, né? Talvez não esteja naquele momento ao meu lado, mas com certeza alguém está recebendo esse auxílio. Isso Deus nos dá o presente de um simples pensamento, no bom sentido, simples, porque nós achamos, como aprendiz, um simples pensamento, uma simples oração, mas que nós tenhamos o entendimento, que esse simples sairá de nós, mas gerará um grande círculo, um grande volume e retornará para nós ainda mais potencializado. Por isso nós temos o enriquecimento dos amigos espirituais. Então que estejamos preparados nas 24 horas por dia, no desafio da caminhada espiritual. A outra pergunta, desafios na caminhada ainda, a 24. O que me fará desequilibrar sendo um trabalhador no auxílio? Aí quando fala um trabalhador no auxílio, nós já temos um entendimento, né? De novo, não vamos combinar que religião é uma situação, né? Na qual nós definimos onde eu vou, é minha religião. Auxílio espiritual ou espiritualidade não tem nada a ver com religião. Isso chama-se ter o entendimento daquilo que Deus nos presenteia. Independente de onde eu estiver, eu tenho sim o presente de poder, numa simples oração, um pensamento elevado, fazer uma ajuda a mim e a quem quer que seja. Então, o que me fará desequilibrar sendo um trabalhador no auxílio? Muitas vezes nem tudo o que o aprendiz almeja dar certo se tornará o correto. Olha que resposta assim, simples, mas de grande entendimento. Nem tudo o que o aprendiz, nós, almejar dar certo, se tornará o correto. Um simples pensamento poderá levá-lo ao desequilíbrio. Uma ação, por mais simples que seja, poderá levá-lo a uma transformação. Uma palavra poderá enobrecê-lo ou causar-lhe um grande transtorno. Um simples gesto o fará evoluir. Portanto, orar e vigiar sempre. Um simples gesto o fará evoluir. Nós acabamos de falar aqui, né, na anterior, que se eu for fazer um café da manhã, que for um almoço, que seja transbordante daquilo que a matéria almeja, ou que seja um simples refeição, mas gratidão porque muitos talvez não terão naquele momento esse presente. E quando eu almejar um pensamento dizendo, Senhor, onde quer que estejam necessitados, primeiro eu agradeço por esse prato, né? Vai saciar minha fome. Um copo de água que irá saciar minha sede, com certeza.
que é vida. Onde quer que esteja um irmão necessitado, que chegue a esse irmão os meus pensamentos, que chegue um espírito em matéria, podendo doar, se assim houver necessidade. Certeza que será canalizado e alguém receberá essa ajuda mediante aquilo que eu estou tendo presente de poder doar. Muitas vezes, na hora que eu me sentar em frente a um grande prato de comida, eu estarei sendo provado. Muitas vezes não, eu diria que sempre. Como será essa prova? Alguém vai tocar em mim. Quando eu digo tocar, não é que eu tenha que sentir o Espírito batendo no meu braço, não, tá? A intuição. Tá? Olha que está à sua frente. Olha a gratidão. Porque eu estou aqui para quê? Nós estamos aqui para quê? Para receber e doar o que é mais sagrado. Ajuda. Como é que vai ser essa ajuda? Por N entradas, N saídas, né? O alimento na qual eu estou feliz. Nossa, você não vai no restaurante quando você coloca, ou na sua mesa, na nossa casa, eu faço, minha esposa faz, alguém faz. Quando você senta aqui, olha aquele prato lindo, salada, tal, né? Muitas vezes nós até esfregar uma mão. Olha que coisa linda. Isso é um sinal da espiritualidade. Quando você se eleva numa alegria, alguém está tocando você. Olha que coisa linda que você tem. Lembra-se da gratidão. Entendeu? Agradeça. Amanhã nós não sabemos o que poderá estar acontecendo. Existe a possibilidade de amanhã alguém ter que estar mentalizando o auxílio a mim, que nesse momento estou com um prato farto. Ou amanhã que eu digo daqui a uma semana, um mês, um ano, não sei, né? Nós estamos num plano de provas e nós seremos sim provados a todo passo. Por isso, moral, preparação, 24 horas por dia. Mas como é que seria? Eu vou ter que ser um beato? Não. Nem Jesus disse para nós, viu, o tempo todo de joelho, não, né? Vá, em meu nome, cure, espante demônios, ajude, auxilie, né? Então nós temos nossos afazeres, nós temos o nosso trabalho, nós temos as nossas necessidades fisiológicas, nós temos um momento de alegria, um momento de tristeza, que tudo passa, né? Nós só não devemos deixar passar esse preparo de 24 horas, né? Lembrando que nós temos aqui um ponto que bate a todo segundo, né? E nunca nos disse assim, viu, estou trabalhando o tempo todo para você, hein? Muitas vezes nós esquecemos que nós temos um coração no peito batendo o tempo todo para nós. Esse cara trabalha 24 horas por dia. E muitas vezes nós nem agradecemos a ele ou a Deus, né, que nos deu esse presente. Brincando ainda aqui, falando aí do amigo cardiologista, não é isso? Muitos de nós têm oscilação cardíaca, enfim, né? São órgãos materiais, na qual em determinado momento nos fragiliza. Aí nós vamos lembrar, falar, aí nós vamos agradecer. Pô, mas ontem meu rim, meu coração, enfim, não tinha problema, hoje eu tenho que tomar um remédio. Essas coisas que a gente passa pelas provas. Então, lembrando aqui, novamente, moral do trabalhador na seara de Jesus Cristo. A intitulamos religião, médios todos somos, que somos espírito e matéria, sendo transportador. E lembrar que as cargas irão chegar. É dever nosso transportá-las. Ainda nos desafios da caminhada espiritual, o 25. Quando estarei preparado para falar de igual para igual com entidades necessitadas? Quando estarei preparado para falar de igual para igual com entidades necessitadas? Será que, por maior tempo que eu frequente uma casa de auxílio, eu posso me intitular que eu estou preparado? Eu tenho que estar preparado. Se eu achar que eu estou preparado. Tudo que eu tenho aprendido, né? Meio que o meu egoísmo jogou em terra. Então eu tenho que me preparar a todo momento. De novo, às 24 horas do dia. Vamos ver a resposta? Muitas vezes,
lembrando que a única diferença neste momento é um espírito em um corpo material, momentâneo, passando por experiências pelas quais implorou para estar nesse aprendizado. Acabamos de falar isso. E que todas as provas servirão de evolução que Deus e o Mestre Jesus Cristo, através dos amigos espirituais, nos doa o que é de permissão e merecimento, e que a consequência, o amor, a caridade, a fé e o trabalho de auxílio te farão entendedor, e as intuições o manterão sempre em contato com o mundo espiritual. Portanto, a necessidade do entendimento. Sem chegarmos aqui na 26, nós falamos na 24, comentamos um pouquinho sobre gratidão ao estarmos em frente a um alimento, por mais simples que seja, por mais exorbitante que seja, né? A outra resposta: cuidado que você vai ser consultado às 24 horas por dia, doe aquilo que Deus permite às 24 horas por dia, porque lembrando que o seu coração é um ponto de Deus que trabalha para você não diria nem 24, às 48 horas por dia, né? E muitas vezes você esquece de até mesmo olhar para ele e falar obrigado aí, né? Então, quando nós almejarmos sermos auxiliados de alguma forma, lembrar que nós somos também doadores. Então, que façamos o mínimo possível. O que seria fazer o mínimo possível? Um pensamento, o que nós podemos chamar de ignorantes, por estar num plano de provas, uma simples oração, né? Que a gente faz uma simples oração, mas temos a certeza que a espiritualidade está conosco e Deus está sempre a nos ouvir, e nenhuma oração ficará sem resposta. Então, nosso preparo às 24 horas por dia. E para nós fecharmos o desafio na caminhada espiritual, aí, no finalzinho aqui da 25, portanto, a necessidade do entendimento. E a próxima, para fecharmos a desafio na caminhada, que nós somos desafiados, a 26. O que é o entendimento? Para fechar o nosso bate-papo aqui. Primeiro, a certeza de estar sempre acompanhado por seres espirituais, amigos e necessitados. Por isso que, antes de nós começarmos a leitura do livreto hoje, eu disse que alguém, quando quer fragilidade, um espírito já no plano, que às vezes almeja, olha, é um obsessor, tal, eu sempre chamo de necessitado. Porque você vem até uma casa espírita, você vai, o espírito necessitado, se manifestar por alguém num lar de auxílio. Naquele momento, quando ele se manifesta, possivelmente ele não tem o entendimento do que, primeiro, que ele está num plano espiritual acompanhando alguém em matéria, né? Ele não entendeu nada ainda. E segundo, que ele é necessitado. Aí, às 24 horas, que nós vamos receber em determinado momento, na nossa casa, no nosso trabalho, através de um amigo, através de um telefonema, enfim, um simples gesto, um pedido de ajuda de alguém. Quer que seja um obsessor, que alguém fala, ele está raivoso, esquece. Deus permite, eu quero, eu posso, eu vou. Está aqui, ó. Que o plano espiritual permitirá ao aprendiz, nós, ter as percepções através dos sinais. Nós já falamos sobre os sinais, não é isso? Não falamos? O que seriam os sinais? Dor, o incômodo, fraqueza, perturbações, ao nosso lado, até o que está com o obsessor, e visões. Muitas vezes nós falamos aí, nossa, hoje eu acordei e de repente eu vi alguém passando na minha sala, no meu quarto, né? E que, nesses casos, o primeiro passo é a concentração, pensamentos equilibrados, e pelo terceiro olho, nós já falamos, os carnais são limitados, fecha-os, já não vê mais além da mão, esse aqui você vai ver o infinito, e pelo terceiro olho espiritual, encaminhar o sinal, citado acima, ao universo sagrado, porque nós fazemos parte do universo, ou não? Lembrando, como já foi dito,
Deus permite, eu quero, eu posso, eu vou ajudar. Nós já imaginamos, quando nós sentimos uma dor, um incômodo, vamos falar de uma dor, um ponto, e nós tivermos o conhecimento, nós estamos aprendendo aqui, vagarosamente nós estamos aprendendo. Quando nós tivermos uma dor, falando de uma dor, pode ser um sonho, pode ser e nós tivermos já um pouco de conhecimento do que é matéria, o que é espírito, como será diferente a nossa condução naquilo que nos fragiliza? Já pensaram nisso? Imagina assim, ó, estou doendo o braço direito. É muito fácil, no bom sentido, eu achar que um remédio material vai resolver o meu problema. Ou não? Nós pensamos, primeiro ponto, olha, essa noite não dormi, estou com uma dor no braço direito, deitei sem ela, acordei na dor. Tá, posso ter dormido de mau jeito, aquelas coisas todas? Pode. Então eu vou tomar um remédio. Nem sequer nós almejamos respirar profundo, que a hora que nós fazemos uma respiração profunda, o que está acontecendo? Uma troca de energias salutares, ou não? Ou esse ar que eu respiro aqui, ele está poluído? Não, esse está o mais puro possível. É Deus dizendo assim, ó, vá meu sopro, respire-o, é presente meu, ou não? Cadê o ar que eu respiro? Consigo tocar nele? Consigo vê-lo? Vejo as folhas chacoalharem, né? Vejo os galhos, vejo a fruta cair, mas não consigo ver. Isso é Deus falando conosco. Vá, respire. É presente meu para você. É isso? Então não é mais fácil nós, com um pouco de entendimento, respirarmos profundamente, fazermos uma oração e mentalizarmos assim, se for algo espiritual, que tem necessidade de ajuda. Senhor, eu quero, eu posso, eu vou ajudar em seu nome, porque você permite. Isso é uma conversa com Deus. Senão, se eu não tiver essa convicção, essa certeza, eu não tenho fé. Aí me perdoe, nesse plano de matéria, sendo provado a todo momento, eu estou sendo uma folha seca ao vento, esperando que o vento bata para que eu vá onde acho que dá certo. Então, a hora que eu tiver essa convicção, essa fé, que Jesus está nos ensinamentos, né? Eu vou conseguir sim, primeiro estar preparado, 24 horas por dia, entendendo que eu posso, Deus permite eu fazer uma ajuda através de uma oração. Fecho meus olhos carnais, mentalizo aqui essa dor, mentalizo uma cadeira, uma maca ao meu lado, ilumino ela com o meu terceiro olho espiritual. Esse é o meu ponto de Deus no nosso cérebro. Lembra que nós já falamos? Quando eu faço uma simples concentração de uma oração, quanto aumenta o volume de sangue no meu lobular? 7 ml por minuto. Se não for Deus falando comigo, então, desculpa, nesse plano que nós estamos aprendendo, podemos cavar com a mão e entrar na terra. É isso? Senão, nossa doutrina na qual nós frequentamos, ou uma casa de auxílio na qual nós intitulamos religião, com todo respeito, eu serei só uma ventania. Então, que estejamos preparados nas 24 horas por dia. E aqui nós ganhamos, com a permissão divina, um presente da espiritualidade, onde algumas dúvidas e entendimentos nós já temos como tirá-las. A frequência já nos relataram. Venha, siga. Né? E aqui nós vamos aprendendo um pouquinho aquilo que nós almejamos. Aí eu tive umas intuições e nós fomos procurar. Quando nós falamos em espíritas, doutrina espírita, nós falamos em reencarnações, é isso? Já falamos sobre ressurreição e reencarnação. Quando você for ler isso no final, os dizeres as menções são as mesmas, ok? Estamos num plano de provas e expiações, então. É o resgate por meio da dor de erros cometidos em outras existências. A pergunta primeira, a resposta da primeira, nós já comentamos.
nós imploramos a Deus a espiritualidade para estarmos aqui nesse momento, agora, às 8h03 da noite, para estarmos passando por esse mero, diria, aprendizado, que com certeza não estamos aqui por acaso. Provação. Provas voluntariamente solicitadas pelo Espírito, que somos nós. A única diferença dos amigos que estão sentados aqui, que nós não conseguimos pelo nosso olho carnal visualizá-los, é o corpo material. Provas voluntariamente solicitadas pelo Espírito, nós mesmos, a quais, se bem suportadas, resultarão em nosso progresso espiritual. E a missão, que acabamos de falar, em cima das respostas e as perguntas, ou das perguntas e respostas do nosso querido livreto, é a realização de qualquer tarefa, de pequenos ou grandes relevância, destacando entre elas a paternidade como sendo uma das mais importantes. Espera aí. Você está falando em paternidade? Você está falando, porque você é homem e você é pai. A mulher é maternidade, é mãe. Não. Espiritualmente falando. Paternidade espiritual nós estamos falando aqui, né? É um conceito que se refere à relação entre um tutor espiritual, nosso amigo, nosso protetor, nosso anjo da guarda, aquele que Deus falou assim, ó, você vai em matéria agora, e esse vai te acompanhar para te proteger. Quando você precisar de ajuda, lembra que primeiro eu vou permitir que você fale comigo, através dos seus pensamentos, das suas orações, e esse amigo vai estar sempre do teu lado. Esteja sempre preparado. Cuida dele, que ele vai cuidar de você. Aí nós chegamos aqui, nós esquecemos de tudo que nós combinamos. Mas será que aconteceu isso? Plano de provas. Tá bom. A relação entre um tutor espiritual e um discípulo. O tutor ajuda o discípulo a encontrar o seu pai espiritual, que é único. Chama-se paternidade espiritual a relação entre dois cristãos. 2, 4, 6, entendeu? Estamos aqui reunidos. Na qual existe um compartilhamento do Evangelho e de vida, de maneira que Deus se utiliza de um para direcionar o outro. Você vai em matéria, esse anjo vai com você para te proteger. Na outra encarnada, vamos trocar isso aí para que a coisa flua assim, né? A paternidade envolve posições desiguais. Um é papel do outro, outro é filho, um é pai. Pai espiritual é aquele que ama os seus filhos e por isso transmite-lhes com amor e carinho o legado da fé verdadeira. Ser filho espiritual. Somos filhos espirituais de Deus ou não? Ele não criou nossa imagem e semelhança? Então nós somos desse Pai. Herdamos dele o potencial para desenvolvermos suas qualidades. Quais são as qualidades divinas? Quais são as qualidades do Mestre? Todas, né? Por meio de expiação, Jesus Cristo, podemos nos tornar semelhantes ao nosso Pai Celestial e receber uma plenitude de alegria. Importância da paternidade espiritual, só para a gente finalizar esse tópico aí. Se você não tem um pai espiritual, busque urgente. Na carta de Paulo aos Coríntios, 4, 14 e 21, depois se vocês quiserem dar uma olhada, Paulo trata os membros como filhos amados e apresenta-se como pai espiritual, exemplar. Você pode não ser um pai biológico, mas você pode ser um pai espiritual de multidões. E Jesus Cristo, amando, acolhendo e cuidando. Exemplo, os que não são pai biológico, muitas vezes nós conhecemos pessoas que não são pai biológico ou mãe biológica, né? E que dão a filhos, biologicamente falando, com todo respeito por nós humanos, um amor fraternal que nós olhamos e falamos assim, isso é incondicional, né? Muitas vezes é referência. Eu não tive esse carinho, esse afeto com os meus filhos, na qual você não é mãe, não é pai. Cara, olha como assim.
como esse cara, essa pessoa, esse ser humano, trata o outro ser humano. Tem pessoas que têm a capacidade, que nós conhecemos nessa matéria, de ir num orfanato e resgatar quantas crianças? Você vê famílias que pegam todos, 5, né? 3. Não, eu ia pegar um, aí ficou o irmão, não vou deixar para trás. Será que todos nós temos condição? Nós damos um jeito, né? Esse é um pai espiritual. Isso foi combinado. Isso é aprendizado. Então, que isso nos sirva de referência. Que isso nos sirva de aprendizado. Ao nós reclamarmos um pouquinho daquilo que nós ainda não aprendemos, que nós possamos, né, pegar o aparelhinho que hoje nos dá uma biblioteca, diria, né? Digitarmos ali 2 palavras, vai aparecer um monstro de informações para nós, né? E que nós possamos pegar essa informação, fazermos um resumo, aí depois, em cima desse resumo, usarmos a nossa bênção do Pai, a permissão de Jesus naquilo que nós almejamos aprender e doar nesse plano na qual a todo passo nós somos e seremos provados. Então, que esses ensinamentos que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho de Jesus Cristo, no livro que nós chamamos de Bíblia, que a Bíblia não tem religião, né? Que nos dá um grande entendimento daquilo que Jesus disse, olha, tá, fica para vocês de presente, mas vão a fundo, quando perguntado a ele, como fazer? Vá nas Escrituras. O Evangelho segundo o Espiritismo nos dá um entendimento que é uma explanação, não que é melhor, diferenciado daquilo que Jesus fala em parábolas. Quando nós fizermos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo com concentração, né, nós vamos ter um entendimento ainda maior das parábolas do nosso Mestre, do nosso amigo Jesus Cristo. Hoje, novamente eu me curvo durante a espiritualidade, em gratidão, né, pelo nosso aprendizado, e já poder sentir que a cada passo, nosso pequeno entendimento nos enriquece um pequeno degrau, para que nós possamos primeiro entender, aprender e nesse permissão doar. Ter um jovem como o nosso amigo aqui nos trabalhos de ontem, ver as crianças, né, os jovens, voltando para com o entendimento daquilo que Deus falou, viu, vai. Nós temos o livre-arbítrio, né? Todos nós temos que respeitá-los, todo mundo. Nós temos que ter a ciência, como diz ali, se você ainda não tem um pai espiritual, corra atrás dele. Se você não tem o entendimento daquilo que Jesus disse aos apóstolos, escreva aí para mim, para depois lá na frente, está em tempo ainda. E a nossa casa estará sempre de portas abertas e nós, como ferramentas, vamos amolando-as para que a capina seja cada dia, cada momento, com maior precisão. Então, agradecendo a Deus e ao Mestre Jesus, os amigos espirituais, por nos doar essa noite de paz, de bênção, enriquecida de amor e de aprendizado. Senhor, na gratidão de estarmos preparados, iluminados e fortalecidos por Ti, pedimos a bênção que o nosso retorno, nossos lares, seja ainda mais iluminado. Que possamos aplicar, Deus, isso que a espiritualidade nos doou nessa noite. No próximo trabalho, nos próximos trabalhos, doando esse ajuda e recebendo esse auxílio. A oração que Tu nos ensina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, graças a Deus.